Olá, aluno. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Essa aula é muito importante que a gente aprende um pouquinho sobre John Donne Scotus. Muito importante esse filósofo dentro do contexto da filosofia. Esse filósofo, então, ele teve uma passagem bastante interessante. Ele nasceu no ano de 1266, na cidade de Dons, na Escócia, né? Então, portanto, é ali um desses filósofos da igreja, desse período da igreja aí. Diz a lenda que ele pediu sua inteligência a Deus e ele era considerado, né, foi da sua época, uma pessoa muito inteligente. Ele viajou bastante por toda a Europa, teve bastante oportunidade de viajar. Característica principal aí, em 1303 ele foi expulso da França, mas não porque ali ele teve um atrito com o rei, então não conseguiu as ordens do rei, voltou um ano depois com a titulação de mestre. Então foi expulso, mas logo em seguida voltou. Morreu relativamente cedo, ele morreu aos 42 anos, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, então foi beatificado agora há pouco tempo, né? Características gerais de Dom Scotus. Ele leu muito, trabalhou muito na filosofia de Anselmo, que é da igreja, Boaventura, que é da igreja, Alberto Magno, que é da igreja, e Tomás de Aquino, que é da igreja. E foi um dos maiores pensadores da escolástica. O que é escolástica? A escolástica é um movimento filosófico, movimento também este religioso, que nasce dentro da igreja. E desse movimento escolástico nasce a ideia de escola. Bom, Dom Scotus, ele teve algum escrito bastante confuso, né? A sua linguagem era uma linguagem bem obscura, praticamente alguma coisa escrito, mas quase não deixou nada praticamente, deixou apenas um livro, que é a Infinidade de Deus. Então, pela importância dele, só um livro foi muito pouco, né? Aqui tem um exercício, depois a gente segue. Bom, ele trabalhou muito a prova da existência de Deus. Existem seres incriados e seres criados. Então, ele trabalhou na existência de Deus e ele propôs uma diferença. Os seres criados são nós, os animais, os vegetais, tudo que existe na natureza, são os seres criados. Os seres incriados, eles fazem parte da dimensão divina. Nesses seres incriados, envolve Deus, né? Todos os seres do mundo são finitos, ou seja, esses seres finitos, eles nascem hoje e morrem amanhã. Isso é a prova de que existem seres finitos e seres infinitos. Então, a árvore, ela tem um processo de nascer e morrer. Então, mas esse nascer e morrer, então, é a prova de que existe em Deus. Uma outra ideia que ele trabalhou, a prova da existência de Deus, é assim, ó, já existe coisas incriadas. Essas coisas incriadas é mais ou menos o universo que está aí. Uma outra prova da existência de Deus, segundo Dom Scotus, é o seguinte: eu só posso falar de uma coisa que existe. Se eu estou falando de Deus, é porque ele existe. Se Deus não existisse, a gente não falaria dele. Eu só posso falar, por exemplo, de uma xícara, se a xícara existiu ou se ela existe. Se essa xícara nunca existiu ou se essa xícara nunca houve, então eu não posso falar dela. O simples fato de eu falar que Deus não existe já é a prova que Deus existe. Muito legal essa ideia dele. Então, ele vai trabalhar ainda na prova da existência de Deus. Deus é um ser, né? E é um ser incriado. Ninguém criou a Deus, né? Se existe alguma coisa que
que não foi criado, de onde deriva todas as outras coisas. Então, existe um ser que não foi criado e que criou tudo. Esse ser é Deus, né? Então, ele vai trabalhar essa ideia na prova da existência de Deus. Ainda na prova da existência de Deus, ele diz que é impossível existir um ser incausado, ou seja, um ser que não tenha causa. Somente Deus é capaz de ser isso. Então, Deus criou a si mesmo. A prova da existência de Deus ainda vai caminhar pela ideia de que Deus é aquele que não conhecemos ninguém maior que Deus. E isso ele buscou esse argumento em Anselmo. Ele buscou esse argumento na infinitude de Deus. Então, não existe ninguém maior que Deus. Então, você é jovem, existe um ser maior que você, que criou você, que foi seu pai, sua mãe. Então, mas não existe ninguém maior que Deus. Então, essa explicação é uma explicação bem interessante que ele faz. Quando o homem estava no paraíso, na criação do homem, ele sabia de tudo isso? Sabia. Nós temos uma capacidade de conhecer a Deus, segundo Dom Scoto. Nós temos uma capacidade de conhecer a Deus. Acontece que nós cometemos alguns errozinhos básicos. Na Terra, o homem perdeu a capacidade, essa capacidade de conhecer a Deus. Ele ficou distraído. Essa distração do homem faz com que ele não conhecem a Deus. E o que é essa distração? É o pecado. Então, o homem pecou. Por que ele pecou? Porque ele ficou distraído nessa sua capacidade de conhecer a Deus. Esse homem, o que é a distração? Ou o que é o pecado? A distração, na visão escolástica de Dom Scoto, o homem ele não soube distinguir muito bem o que é o objeto e o desejo. Então, eu vejo um objeto e eu provoco no meu cérebro um desejo. Por exemplo, da alimentação, do sexo, da aparência e de tudo. Né? Existe uma pessoa mais bonita que a outra, existe uma alimentação mais gostosa que a outra, porque essa alimentação é mais bonita. Tal. Então, nós criamos fantasia. Nessa criação de fantasia, aí nós cometemos o pecado. Então, isso ele vai chamar de distinção formal. Distinção formal. Um outro item que ele vai trabalhar muito interessante é o item que ele propõe aqui, é o e aceitas. O que é o e aceitas? Ou o aceitas. Aceitas é tão somente a individualidade do homem. Eu sou individual. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho uma mente, eu tenho perna, enfim, eu faço da minha vida o que eu quero. Deus não vai interferir na minha vida. Não existe Deus determinando o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Deus me dá total liberdade. Eu vou tentar ilustrar isso para ver se vocês entendem mais ou menos o que eu estou querendo dizer para vocês. Por exemplo, o seu pai criou você. Deus criou o mundo. O seu pai continua cuidando de você enquanto você é menor, ok? Quando você era pequenininho, né, teu pai sabia onde você ia, com quem você estava, como você estava, quais eram os seus desejos, ele sabia tudo de você, o seu pai e sua mãe. Só que agora, quando você vai crescendo, o teu pai vai dando para você o aceitas, ou seja, vai dando uma individualidade para você, vai deixando você livre. Quando você até que você é de menor, tudo que você fizer, o teu pai vai responder por você. Só que agora, quando você se tornar de maior, a partir dos 18 ou 21 anos, depende aí, então, depois de você se tornar de maior, a partir dos 18, o teu pai não responde mais por você. Se você fizer coisas erradas, você vai preso e teu pai não tem mais nada a ver com você. Enquanto você é menor, a justiça e a autoridade vêm atrás do seu pai. Agora não. Tornou de maior, você é livre.
você tem a tua individualidade, isso é muito legal perceber. E Deus age como pai para nós. E Deus age como pai, só que nós como adulto. Ele só disse para nós qual era o caminho. Você segue se você quiser. Essa é a distinção formal que propõe Dom Scoto na nossa aula de filosofia de hoje. E ele faz aí uma distinção também da individualidade e da universalidade, do aeseitas e a natureza comune. Ou seja, ele faz uma distinção bem clara entre o meu ser individual e a natureza comum. Eu tenho alguns elementos da natureza comum. Por exemplo, nós seres humanos, nós vivemos em grupo. Isso é uma natureza comum. Mas dentro dessa natureza comum, que é viver em grupo, eu posso ter uma ação individual, falar, não, eu não quero aquele grupo, não, eu quero aquele outro. Essa é a individualidade. Existe uma natureza comum. Por exemplo, nós nos ligarmos afetivamente a alguém, ou casado ou não, nós vivemos com alguém, nós estamos, mas eu quero aquela mulher ou aquele homem, eu quero viver com aquele ou com aquela. Então, essa individualidade nós temos, que ele chama de aeseitas. Mas existe a natureza comum. Essa natureza comum permite com que nós tomamos as decisões. Mas ele também completa, ou seja, a individualidade e a universalidade, ela se completa. Existe um ser individual e existe um ser comum. E esse ser comum, ele está aí e eu normalmente aceito esse ser comum. Então eu vou aceitar, vou ter uma namorada, um namorado, eu vou viver minha vida e assim por diante. Vou ter amigos para cá. Esse ser comum, a gente se corrige naturalmente. A gente vive nessa multidão, nesse nominalismo. O nominalismo é a ideia que se traz de ser quase que individual, mas a gente vive, sim, um ser bastante coletivo. Tá bom? Concluindo, então, nossa aula de hoje, a gente viu em Dons Scoto que a nossa aula compreende as teorias desse homem, lembrando que ele acreditava na distinção formal, numa abstração, Deus é um ser infinito, e ele faz aqui algumas diferenças. Né? Deus é infinito. Ele defendia a ideia de que existe uma coisa criada e uma coisa incriada. Né, disso dentro do Deus é infinito. A distinção formal, ele trabalha aí que existe um meio termo entre o mundo da razão e o mundo real. Então, essa distinção mais clássica dele. E uma terceira distinção que é a individualidade. Eu tenho minha individualidade e o ser coletivo. Eu sou livre quanto a isso. Ok? A gente até aqui foi isso. Essa foi a nossa aula sobre Dom Scoto. Muito obrigado por assistir essa aula e vamos às atividades e aos exercícios, ok? Muito obrigado e até a próxima.